Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Evelyn e no vídeo de hoje é Atraso Global do Desenvolvimento Neurológico. Para quem não me conhece, eu sou uma mãe atípica. A minha filha tem 6 anos, ela se chama Emily e ela tem atraso global do desenvolvimento neurológico. E como que eu descobri? Como que foi o diagnóstico? A Emily, ela foi planejada, ela foi muito querida, muito almejada. Ela nasceu com 39 semanas. A minha gestação foi perfeita, eu não tive sintoma nenhum. Porém, no dia do parto, eu fiz parto programado. No dia do parto, eu fui fazer um exame que chama cardiotoco. Nesse cardiotoco, deu uma alteração nos batimentos cardíacos. Daí o próprio hospital ligou para minha médica, ela já veio e a gente antecipou o parto em 1 hora. Quando a Emily nasceu, ela já nasceu com insuficiência respiratória. Eles colocaram ela um pouquinho aqui, né, no meu ombro, deu um cheirinho nela e já levaram ela para a UTI. A Emily ficou 15 dias na UTI. E os próprios médicos do hospital falaram que ela tinha cardiopatia. Só que, na verdade, ela não tinha cardiopatia. Veio uma cardiologista de São Paulo, examinou, fez acompanhamento na Emily e descobriu que ela nasceu com 3 sopros no coração. Por isso que ela ficou 15 dias na UTI. Só que o tempo que ela ficou na UTI, o sopro já foi se fechando automaticamente. Quando ela teve alta da UTI, praticamente estava fechando o último sopro. Então, estava quase fechando, a gente teve alta. Aí, com o passar do tempo, quando a Emily tinha aproximadamente 6 meses, ela teve uma bronquiolite. Ela ficou internada por 1 semana. Quando ela saiu da internação da bronquiolite, a gente começou a fazer fisioterapia nela pulmonar, né? Que é aquelas batidinhas nas costas, tudo. Só que com 6 meses, nós observamos que a Emily, ela estava molinha para sentar, né? Por isso a importância da observação. Ela estava molinha para sentar, tinha que apoiar as laterais com o travesseiro, tudo. Como ela estava fazendo fisioterapia pulmonar, a gente resolveu já fazer por conta própria a fisioterapia física, porque ela ainda não estava engatinhando, com 6 meses ela ainda engatinhava pouco, ela estava bem molinha. A gente começou já a partir da fisioterapia física, sem ser a pulmonar, do corpo, né, para poder fortalecer o engatinhar. Desde 6 meses já de idade, aí começou a fazer a fisioterapia do engatinhar, a Emily foi andar com 1 ano e meio. Ela engatinhou pouco, ela mais rolou do que engatinhou. Com 1 ano e meio, a Emily foi andar. E daí a gente começou a observar, até então eu não tinha procurado uma neurologista, eu só passava na pediatra, né? Aí comecei a estudar, porque eu sou uma pessoa bem curiosa, porque esse atraso, né? Tá demorando para andar, tá demorando para falar, ela balbuciava pouco, e aí eu comecei a procurar os marcos de desenvolvimento. E eu falei, nossa, será que a Emily tem autismo? Eu pensei comigo, né? Aí eu fui pesquisar, tá? Eu consegui marcar uma neuropediatra aqui na minha cidade, mas eu morria de medo de levar ela na neuropediatra, com medo de descobrir diagnóstico, né? Isso é um erro nosso, a gente tem que ir e descobrir. Quanto mais você tarda, pior é para a criança. Falei, eu vou com medo mesmo. Independente da pediatra ter mandado ou não, eu fui. A pediatra não chegou a dar encaminhamento para o neuropediatra, eu fui por conta própria. Falei, eu vou, mesmo com medo eu fui. Aí chegando lá, a neuropediatra pediu os exames e verificou, através do meu exame de sangue e do exame de sangue da Emily, que ela teve contato com um vírus que chama citomegalovírus. Ele é um vírus que ele atinge o sistema nervoso central. Eu tenho esse vírus, nós descobrimos agora recentemente que minha mãe também tem esse vírus, então eu já nasci com ele e eu passei para Emily. Esse vírus, ele é um vírus que ele ataca o sistema nervoso central. Na minha gestação, eu fiz esse exame de sangue, ele é um exame de sangue. Só que no exame de sangue, ele deu não reagente, ele é como se fosse o primo da herpes. Ele só fica agente algum momento que a imunidade abaixa. Em algum momento da minha gestação, a minha imunidade abaixou e ele ativou, porque eu fiz o exame de sangue, ele deu não reagente. Aí minha ginecologista falou que eu fiz o exame e estava não reagente. Aí a neuropediatra explicou, em algum momento da sua gestação, ele ativou, ficou reagente e passou para a Emily intrauterino.
Mesmo, olha para você ver, mesmo fazendo os exames, tudo preventivo certinho, olha como que as coisas acontecem, né? Então, em algum momento ele ativou, ficou reagente, passou para Emily intrauterino. E ela nasceu com uma sequela cerebral. Esse vírus, ele vai diretamente no sistema nervoso central, ele atinge a parte da coordenação motora fina, coordenação motora grossa, a linguagem, e a audição e a visão. No caso da minha filha, ele atingiu só a coordenação motora fina, que são aquelas habilidades de pinça, de pega do lápis, ela é toda molinha aqui no tônus dela, é molinho. A coordenação motora grossa, que é correr, pular, ela corre pouco, ela pula pouco. E a linguagem. Agora que ela está com 6 anos, ela está começando a formar as frases. Então, tudo isso foi causa desse vírus. Esse vírus, o citomegalovírus, ele é um vírus muito perigoso. Ele vai para o sistema nervoso central. A neuro me explicou que esse vírus, ele pode até causar microcefalia, ele pode causar cegueira e a criança pode não nascer. Para você ver o estrago que esse vírus faz na vida do ser humano. Eu não tinha noção disso. Eu tenho um buraco no meu olho. Eu faço exame periodicamente, anualmente, né? E eu acho que esse buraco do meu olho é por causa do vírus, é por causa desse citomegalovírus. Então a gente não dá importância, e ele é um vírus muito agressivo no desenvolvimento da criança, principalmente quando a mãe tem esse vírus e ela vai engravidar. Então é necessário verificar com a ginecologista e com a neuro o que pode acontecer na gestação, tá? Então, um alerta que eu deixo para vocês, fazer esse exame de sangue, verificar se vocês têm esse vírus, citomegalovírus, se ele está reagente ou não reagente, para uma possível gestação. Se você, mulher, tiver esse vírus, citomegalovírus, e você vir a engravidar, a grande chance de passar para a criança intrauterino é muito grande, e ela pode nascer toda sequelada. Então, fico alerta para vocês, mães, a verificação desse exame de sangue, a fim de comprovar se você tem ou não o citomegalovírus. Por isso que ela tem atraso global do desenvolvimento neurológico. A gente fez a ressonância, e na ressonância aparecem os 3 pontinhos no cérebro de sequela. O que a neuro explicou? A neuro explicou o seguinte: esses neurônios morreram, que é onde está a sequela, porém nós temos diversos neurônios, e os neurônios que estão à volta, com os estímulos, com o tratamento multidisciplinar, esses neurônios que estão em volta daqueles que morreram vão interligar e vão fazer a função daqueles que morreram. Por isso é necessário o diagnóstico precoce, por isso é necessário o tratamento precoce, porque se de repente o filho já tiver alguma sequela cerebral, aqueles neurônios que vão estar em volta estimulados vão fazer a função daqueles que morreram. Então, vão trabalhar. Por isso que é muito importante o diagnóstico precoce, é muito importante o tratamento precoce. Então, da fisioterapia, antes de eu ir na neuro, eu já comecei a fono. A minha pediatra nem chegou a mandar. Eu falei, eu fui, vamos já, eu vi que estava com atraso de linguagem, então ela já fazia fisioterapia motora e já fazia fono. E daí, da fono, a gente foi para neuro. E aí, tudo se confirmou, o atraso que ela tem. E aí, a gente só intensificou os tratamentos. Como ela já fazia fono e fisioterapia, aí eu tirei ela da fisioterapia e coloquei ela na terapia ocupacional. A terapia que a gente chama TO. A terapia ocupacional, que trabalha toda a parte da coordenação motora fina, aí a coordenação motora grossa, que são as agilidades, né? Então, a gente já saiu da fisioterapia e fomos para a TO, e continuidade nos tratamentos. E natação. Quando ela teve bronquiolite com 6 meses, logo que ela saiu do hospital, eu já coloquei ela na natação para trabalhar essa parte do pulmão, porque a Emily, a cada 15 dias, ela ficava com o peito cheio. Era antibiótico, a cada 15 eu não aguentava mais. A cada 15 dias era antibiótico, um atrás do outro. Eu falei assim, não, chega de antibiótico, vou colocar ela na natação. Aí começou a fazer natação e a neuro falou que a natação é muito bom para o cérebro. E ela começou a fazer, então, TO, a fono e a natação. E aí, seguiram nos tratamentos multidisciplinar. Isso vai ser um tema para o outro vídeo, porque são vários tratamentos que ela faz. E o vídeo pode ficar extenso. Então, o diagnóstico foi nesse sentido. A gente percebeu o atraso global dela. O atraso global, o que significa? É mais de uma esfera. Eu vejo que a criança tem um atraso na fala,
tem um atraso na coordenação motora, já começa como se fosse um atraso global. Quando ela tem um atraso só, ela tem atraso de linguagem, Como ela tem outros atrasos, isso se denomina atraso global, do desenvolvimento neurológico. E ele está dentro do CID do F84, do CID-10 F84. Ele está dentro do CID do autismo. Ele é atraso porque tem algumas denominações desse CID que especifica autismo, atraso global do desenvolvimento neurológico, tudo se encaixa dentro do mesmo CID, do F84. A partir do diagnóstico, a gente deu o tratamento adequado. Ela já fazia antes, mas a partir do diagnóstico, ela teve o tratamento adequado, linguagem a fono, da coordenação motora fina e grossa, a terapia ocupacional, para a parte neurológica e pulmonar, a natação. Mas isso vai ser tema para o próximo vídeo. O diagnóstico foi descoberto nesse sentido e eu quero dar um alerta para os pais. Vejam seus filhos, olhem para os seus filhos, observem os seus filhos. Ah, no tempo dele ele vai fazer. Ah, no tempo dele ele vai andar. No tempo dele ele vai falar. Sim, mas hoje nós temos os marcos do desenvolvimento. Naquela caderneta que a gente pega quando a criança nasce, aquela cadernetinha de vacinação, lá tem os marcos do desenvolvimento. Dá uma olhada. Se o seu filho acabou de nascer, dá uma olhada de 0 a 6 meses, qual é o marco do desenvolvimento, de 6 meses a 1 ano, qual é o marco do desenvolvimento, se ele está acompanhando aquele marco. Viu que não está acompanhando, já está um pouquinho atrasado? Vá em busca de ajuda. Procure o profissional, converse com o pediatra, vá no neuropediátrico, já procura fazer exames, o neuropediatra já vai passar, doutora, eu estou vendo que ele está com atraso no marco do desenvolvimento, né? Vamos tentar, de repente, fazer uma ressonância, alguma coisa na parte de linguagem, já encaminhar para fono, se na parte da coordenação motora fina grossa, que vem do cérebro, vamos fazer uma ressonância magnética do cérebro. Tudo isso a gente tem que ser observado na infância, na primeira infância, porque é a fase que a criança precisa ser estimulada. Nós temos o denominado, chamado poda neural. Essa poda neural, se eu não me engano, ela acontece acho que aos 3 anos, aos 5 e aos 7. Todo mundo tem essa poda neural, a nosso cérebro ele é podado e os neurônios que não servem mais, eles são expulsos, sabe? São tirados do nosso cérebro, eles automaticamente são podados do nosso cérebro. Mas o que acontece? A criança, que ela é atípica, que no caso da minha filha, que já tem uma sequela cerebral, essa poda neural pode fazer com que outros neurônios, com os neurônios bons, vão embora junto com os neurônios ruins. Então, por isso que precisa dos estímulos. Quanto mais o cérebro é estimulado, mais os neurônios vão estar ativos e nessa poda neural não vai sofrer sérias consequências. Por isso que acontece, muitas vezes, de uma criança estar falando, de repente ela regrediu, parou de falar. Aí o que aconteceu? A poda neural veio e levou o pouco que ela já falava, os neurônios já foram embora. Por isso, é necessário intensificar os tratamentos quando está na fase de poda neural. Viu que a criança estava falando, regrediu, perdeu um pouco que já estava falando, é intensificar. É cada vez estimular mais para que aquela poda neural não traga mais prejuízos daquilo que a criança já tem. Daí tem que intensificar cada vez mais o tratamento para que a poda neural não seja tão agressiva. Então, a importância de verificar essas fases das podas neurais e realmente na primeira infância é estimular a criança cada vez mais, fazer com que ela estimule o cérebro para que a poda neural não seja tão agressiva. A criança estava falando, parou, regrediu, voltou a estaca zero. Então, está sempre estimular cada vez mais nessa primeira fase, nessa primeira infância, para que a poda neural não venha prejudicar ainda mais o desenvolvimento da criança. Por isso, a importância do diagnóstico precoce, a observação. Fica um alerta para os pais. Procure observar seus filhos, olhe a caderneta, olhem os marcos de desenvolvimento. Viu que não atingiu? Já busque ajuda. Eu vou falar no próximo vídeo sobre o tratamento multidisciplinar que a minha filha realiza, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, curte, comente, compartilhe. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe.